E aí, galera, voltamos, certo? Professor Marlon Amorim aqui, biomédico, tá? Continuando com as nossas aulas de conceito de epidemiologia, conceitos epidemiológicos, tá? Hoje a gente vai falar sobre vigilância em saúde. Vigilância em saúde tem um monte de coisa para a gente ver, porque tem vários tipos de vigilância. E vigilância é realmente isso, vigiar, tá? Ser vigilante, vigiar alguma coisa. E o que é que a gente vai vigiar? A saúde da população. Para vigiar a saúde, a gente precisa vigiar doença, a gente precisa vigiar os planos de saúde, os serviços de saúde, a questão de vacinação, tudo, o ambiente, os animais, tudo precisa ser visto, tá? Então aí no slide vocês vão encontrar aí de lado meu contato para se vocês precisarem tiver dúvida aqui de lado, aqui assim, de lado. O meu Instagram, se vocês precisarem, tira a dúvida lá comigo, tá? Joga lá no direct e eu converso com vocês, certo? Então hoje a gente vai ver sobre vigilância em saúde. Então, o que é vigilância em saúde? Como eu falei, vigiar. Então, vigiar vem do latim vigilare, que quer dizer cuidar, estar atento a alguma coisa ou se precaver de alguma coisa. Então a gente vai cuidar para que o que já está bom continue bom. A gente vai ficar atento para o que for ruim não aparecer e a gente vai se precaver para se prevenir contra qualquer intercorrência dentro da saúde da população aconteça, tá? Então, historicamente, a gente tem aí relacionado à vigilância em saúde os conceitos de saúde e doença que a gente já viu em várias outras aulas, tá? Que nós temos como saúde o completo bem-estar social, físico e mental do indivíduo, não meramente a ausência de doenças, e temos de doença a falta de todo esse bem-estar de saúde, ok? Então tudo está relacionado. Essa questão de ter saúde ou não ter saúde, estar doente ou não estar doente, historicamente está tudo relacionado com a questão de vigiar a saúde da população. Também tem as práticas de atenção aos doentes, que eram muito diferentes antigamente, tanto que vocês podem ver fotos aqui embaixo, tá? De como era mais ou menos o tratamento com os doentes de antigamente. Muitas pessoas eram jogadas em galpões para morrer, aglomeravam as pessoas doentes todas no mesmo lugar. Às vezes, quando o mundo ainda vivia, né, em tribos ou coisas desse tipo, simplesmente os doentes eram excluídos daquele povo e deixados para morrer ou curar sozinhos, porque ninguém sabia o que fazer, não tinha remédios específicos para aquilo, ficavam a Deus dará, a sorte, tá? E temos também os mecanismos adotados para impedir a disseminação das doenças, que eram mecanismos bem diferenciados, tá? Antigamente, para não pegar uma lepra, que antigamente era chamada de lepra, mas é hanseníase hoje, para não pegar a doença, a gente simplesmente bota para fora da nossa comunidade a pessoa que é doente. Então, isso era o mecanismo de fuga da população antiga, era afastar os doentes. Eles não sabiam exatamente que não podia beber uma água contaminada, que lavar a mão era importante, que não podia fazer sexo sem preservativo, até porque naquela época não tinha preservativo. Então, ter várias parceiras e parceiros. Então, todas esses métodos que hoje a gente tem, sabe que são os adequados para impedir as doenças, antigamente não tinha. Então, as pessoas acabavam utilizando disso tudo de forma errada e era uma forma de disseminar essas doenças por aí, pela população, tá? Então, tem essa primeira frase que eu coloquei aí, que veio da Portaria 1378, de 9 de julho de 2003, tá? E também uma atualização dela na Resolução 588, de 12 de julho de 2018, que são termos da Organização Mundial da Saúde sobre o que é vigilância em saúde. Então, entende-se, tem aí para vocês aqui de lado, tá? Entende-se por vigilância em saúde o processo contínuo, marcar aqui, processo contínuo, ou seja, nunca para. Precisa existir um começo, um meio, e eternamente um meio. Não pode parar, não pode ter fim,
tá? Porque se a gente parar de vigiar a saúde, hoje, amanhã, tudo se desembesta. Então, não tem como parar. Houve um começo, estamos no meio e precisamos continuar no meio para sempre, até o fim do mundo, tá? Processo contínuo, sistemático, ou seja, cheio de artimanhas, de projetos, de campanhas, de coisas que façam essa vigilância em saúde virar um sistema. Para virar um sistema tem que haver vários braços, tem que haver várias coisas, tá? Então, um processo contínuo, sistemático de coleta de informações, consolidado, ou seja, uma coisa certa, com análise de dados, que a gente já viu em outras aulas o que são dados e o que são informações, tá? Lembrando que dados são sempre uma informação que foi dada e a gente não tem certeza. Quando esse dado vira algo certo, a gente diz que é uma informação. Então, com análise desses dados, para que a gente possa disseminar as informações corretas sobre os eventos relacionados à saúde. Então, a gente vai vigiar essa saúde sempre, a saúde da população e o aparecimento de doenças na população, para quê? Visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública. Essas medidas de saúde pública podem ser vacinação, podem ser distribuição de preservativos, pode ser distribuição de folders, de propaganda na televisão, na rádio, o que for feito como uma medida protetiva ou para promover a saúde da população, vai ser sempre mediante algo que foi pesquisado antes e vigiado antes na saúde dessa população, incluindo a regulação, intervenção e atuação nos condicionantes determinantes de saúde. A gente já viu uma aula sobre condicionantes determinantes de saúde, relembrando, são os fatores que a gente tem no nosso meio, seja os que eu escolho para mim, que é o meu estilo de vida, ou os fatores que existem, como o ambiente, a temperatura, a contaminação do meu vizinho, a higiene coletiva, tudo isso, fatores de risco, mutáveis e imutáveis, algumas coisas que a gente consegue mudar, outras que não, outras que são predisposição genética, biologia humana, anatomia do nosso nascimento, tá? E os nosso estilo de vida, para proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos e agravos de doenças. Quando a gente fala de proteção e promoção de saúde, várias aulas atrás eu falei sobre isso com vocês e eu repito sempre esses termos: promoção e proteção à saúde, proteção específica e promoção à saúde. Isso tudo está escrito lá na nossa Constituição de 1988 e está escrito também no regimento todo do SUS, no que determina o direito do ser humano de ter saúde. Isso é uma das frases mais importantes desses dois manuais de sobrevivência em população, em sociedade, em grupo. Nós temos direito de ter proteção específica e promoção de saúde. Proteção específica, vacinação, limpeza das ruas, saneamento básico e afins. Promoção da saúde, hospitais capacitados, profissionais capacitados para me atender, mesmo que eu não tenha condições de pagar, que é o caso do SUS, dos hospitais públicos, das UPAs, certo? Então temos aqui só um esqueminha em relação a essa vigilância em saúde. Para ter um resultado, que é esse aqui, tá? Para ter esses resultados, eu preciso primeiro voltar. E quando a gente volta, a gente vai ter primeiro coleta de dados, tá? Esses dados vão virar informações, que é o que a gente chama de consolidação, ou seja, coletei informações sobre aquela população, são os meus dados. Quando eu confirmar que aquilo tudo está certo, eu consolido esses dados, eles viram informações. Então eu vou ter análise desses dados e disseminação das informações que eu consegui a partir desses dados, e aí eles vão virar os eventos de saúde. Esses eventos de saúde vão ser o quê? Planejar e implementar as medidas de saúde pública, campanhas de vacinação, distribuição de preservativos, panfletos e o que for, para que no futuro a gente consiga gerar, como tem lá direito de vocês, proteção de saúde, prevenção e controle e promoção específica, tá? Daquilo que a gente precisa.
A vigilância em saúde, ela também preza e reza pela expansão do conceito, ou seja, quanto maior for a vigilância em saúde, melhor vai ser para aquela população. A gente precisa sempre expandir isso aí, que mais pessoas, mais órgãos, mais empresas, mais hospitais, mais sistemas estejam sempre vigilantes em relação à saúde e doenças da população. Diferentes sistemas visando isso tudo e coleta, análise e difusão desses dados. Quando a gente fala de difusão, eu preciso difundir as informações que a gente coletou. Se eu sei que agora em Maceió tem tantos casos de Covid, eu preciso que o povo saiba. Porque quanto mais gente sabendo, mais gente se precave daquilo ali. Seja por inteligência, para não querer ter a doença, ou seja por medo, mas não importa. Eu preciso que a população saiba, eu preciso que os órgãos responsáveis saibam daquilo ali, para que a partir disso tudo possa mudar, tá? Então temos aí embaixo, a partir dos anos 50, houve um acompanhamento sistemático da incidência que a gente viu em outra aula já, tá? Um termo que se refere a novos casos de uma doença. Incidência, distribuição das doenças por meio da consolidação e avaliação dos registros de morbidade e mortalidade. Morbidade são as pessoas portadoras de uma doença. Mortalidade, as pessoas que morreram por causa desta mesma doença. Então, se a gente for avaliar nossa vigilância em saúde hoje sobre o Covid, hoje a gente vai examinar perfeitamente a população para poder perceber a incidência do Covid, quantos casos estão tendo novos dessa doença, quantas pessoas estão portadoras do Covid, que é a nossa morbidade, e quantas pessoas têm morrido por Covid, que é a nossa mortalidade, tá? Como de outros dados relevantes para a saúde pública, cabendo à vigilância disseminar regularmente as informações a todos que forem necessários. Esses todos que forem necessários, perdão, são as autoridades públicas, são os hospitais, são os jornais, é a população, tá? Todas as pessoas cabíveis que precisam receber essas informações, tá? Temos aí, dentro de vigilância em saúde, dois tipos primários de vigilância. A gente vai ver 4 no total, mas temos 2 tipos principais, que é a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, tá? A vigilância epidemiológica, ela vai focar mais nos controles de casos e transmissões, nas técnicas sanitárias, ou seja, o saneamento básico, o que é que está sendo feito para essas pessoas, e nas clínicas de epidemiologia. Ou seja, vigilância epidemiológica, ela vai focar principalmente na pessoa. Ela vai focar na pessoa que está doente, ela vai focar na quantidade de pessoas doentes, ela vai focar no que é que está sendo feito para essa pessoa, ela vai focar em por que essa pessoa adoeceu, como que ela adoeceu, onde que ela adoeceu, por que ela continua doente e não se curou ainda, tá? Epidemiologia vai ser isso, vai ser o estudo da doença na população. E a vigilância sanitária vai focar principalmente nos locais. Então vai focar nos ambientes e produtos e serviços. Vai focar em tipo, a população está doente, certo? Veio de onde essa população doente? De tal bairro. O que é que tem de errado naquele bairro? O que é que tá causando aquilo? A produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Qual é a moradia desse povo? O que é que eles comem? Para eles estarem adoecendo tanto com essas coisas. Quais os serviços de saúde que estão sendo ofertados nessa população? Se são bons, se são ruins, por quê que as pessoas continuam doentes e continuam daquele jeito? Então, a vigilância sanitária vai se preocupar mais com ambientes. As pessoas andam de ônibus, então vamos vistoriar a vigilância sanitária, vamos vistoriar os ônibus. São higiênicos? Estão limpos? Não estão limpos? Qual o risco que esses ônibus têm de trazer doenças para a população? Vigilância epidemiológica. A população que anda nesses ônibus, ela está doente? Ela está saudável? Eles estão mantendo hábitos de saúde dentro dos ônibus? Então, sempre locais,
ou pessoas, tá? Então, as ações principais da vigilância em saúde, como eu estava falando, da vigilância sanitária. A vigilância sanitária vai sempre focar principalmente nos locais. E essa relação dos locais vai ser sempre determinada principalmente pelos piores locais onde forem analisados nos sistemas de informação. Sistemas de informação que já teve uma aula só sobre isso, tá? Então, por exemplo, o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Se tem muitas doenças sendo notificadas no bairro tal, a vigilância sanitária vai bater todinha nesse local para ver o que é que está acontecendo para ter tantos casos dessa doença. Se for notificado pelo SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, vários casos de morte em tal local, a vigilância sanitária vai todinha naquele local para ver o que é que está acontecendo para ter tantos casos de morte ali. O SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, também será analisado. Se está nascendo criança, está tudo bem. Tá, e se estiver morrendo? O SINASC não vai anotar os casos de morte, vai anotar os casos de vida. Mas, se aquele lugar tem uma taxa de mais ou menos 500 crianças nascendo por mês, e tal mês nasceu só 200, o que é que aconteceu? Diminuíram as grávidas ou as crianças que iam nascer morreram? Então, se morreram, a gente tem que avaliar também porque tem algum prejuízo. E o SIAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, para saber se os serviços de saúde pública estão higienizados, eles estão conseguindo atender a população de forma correta, perfeita, digna, tá? Então, vai investigar também aí os surtos de doença, os aparecimentos rápidos de doenças que não eram esperadas, os estudos epidemiológicos, se tem tantas pessoas contaminadas num lugar, vamos nesse lugar para a gente poder ver. A imprensa e tudo que é falado, porque às vezes uma coisa não é reportada a órgãos de saúde, mas sai na televisão num plantão de polícia desse da vida. Vamos investigar para ver o que é que está acontecendo. E notificações compulsórias, que ainda é o caso do SINAM aqui, as doenças e agravos que vão ser notificados, tá? Depois de toda uma pesquisa epidemiológica e uma pesquisa sanitária, com a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, é preciso ser formatado um relatório final. E esse relatório final é um documento onde vai constar todas as informações de esse ambiente está limpo, esse ambiente não está. Essas pessoas estão se prevenindo, essas pessoas não estão, para poder serem tomadas atitudes depois. Então, o que vai focar principalmente nesse documento, desse relatório final, é o que é que está causando a ocorrência de todas essas doenças e pessoas doentes cada vez mais. Se está sendo executado ou não as medidas de prevenção que já foram planejadas e implementadas, tipo, foi proposto pelo governo de tal cidade que as pessoas usem máscara. A vigilância sanitária foi lá e percebeu que a maioria das pessoas não está usando, então vai no relatório final. A maioria das pessoas não estão usando máscara. A gente vai ter que dar um jeito de ou forçar essas pessoas a usar máscara ou ver outra forma de prevenir essa doença, porque uma dessas medidas que a gente preveu e planejou não está sendo executada, tá? Descrição das orientações e recomendações a médio e longo prazos. Então, foi mandado pelo governo que as pessoas, a partir do dia tal, lavem a mão 8 vezes por dia. Estou dando uma hipótese aqui imaginária, bem lúdica. E as pessoas estão lavando 10 vezes, mais vezes do que foi mandado, inclusive, então está sendo bem melhor. Vai ser colocado no relatório. E a gente precisa estar analisando isso e colocando nos relatórios, como diz aí no texto, a médio e a longo prazo. Hoje as pessoas podem estar fazendo tudo que a gente está pedindo de medidas preventivas e protetivas. E daqui a 2 meses não está mais. Então eu preciso que essa avaliação seja constante. Por isso que a vigilância em saúde ela é algo contínuo. Ela não para, tá? Porque hoje pode estar dando tudo certo, amanhã pode dar tudo errado. Depois de amanhã dá tudo certo de novo. Então a gente tem sempre que estar avaliando essas coisas, tá? E também vai estar constando lá alerta às autoridades de saúde dos níveis hierárquicos superiores.
Ou seja, tudo que for aparecendo de doenças, eu preciso informar as autoridades. Essas autoridades relacionadas à saúde são principalmente as autoridades em saúde, tá? Mas também preciso avisar as pessoas do governo, a prefeito, a governador e afins, tá? Essas autoridades são sempre as autoridades desses espaços geopolíticos. Quando a gente fala de espaço geopolítico, uma cidade, um estado, um bairro que tenha liderança ali. Seja um líder de bairro, seja um líder comunitário, seja um líder geral como prefeito, governador, presidente e afins, tá? Vitor, tá aparecendo um negócio ali na tela, não sei se tá certo, se tá errado. Se é da TV, continua, né? Ok. Continuando, gente. No relatório final, deverá também, ele tem que ser enviado para profissionais que prestaram assistência médica nos casos. Cara, se eu sou biomédico, estou trabalhando na pesquisa do Covid e eu percebo que a população que eu estou analisando está melhorando ou está piorando, eu vou ter uma conduta totalmente diferente. Se eu não recebo informação nenhuma, eu fico ao léu, eu fico totalmente desinformado, eu fico sem saber o que fazer. Está melhorando ou está piorando? O que eu estou fazendo está certo ou está errado? Está dando certo ou está dando errado? Então, eu como um prestador de serviço público, eu como prestador de serviço privado, mas da área da saúde, eu preciso saber se o que a gente está fazendo está dando certo. Então, a todos os profissionais de saúde que estão investigando e estão atuando em X casos de doenças, eles precisam ser informados de todas, ter uma devolutiva de tudo aquilo que está acontecendo, seja para o bem ou seja para o mal, tá? Aos participantes da investigação clínica e epidemiológica, ou seja, todo mundo que ajudou naquela pesquisa, aos representantes da comunidade, o líder do bairro, o líder da comunidade, que seja para que eles passem para a população o que é que está sendo, ter um respaldo daquilo que está acontecendo, se a comunidade está indo bem ou está indo mal, relacionado àquela doença específica que a gente está procurando. As autoridades locais, e aí pode ser bombeiro, polícia, as autoridades dos hospitais, ao prefeito, ao governador e afins, e a administração central dos órgãos responsáveis pela investigação que a gente está vendo. Se o principal órgão responsável pela investigação que a gente está fazendo agora seja o HGE. Então, quem tem que ser informado primeiro é o HGE. Se quem está fazendo essa investigação é o Ministério da Saúde, o Ministério de Saúde tem que ser informado prioritariamente, tá? Sobre a vigilância sanitária, a gente tem aí uma definição e aí fica para vocês o que é a vigilância sanitária. Já falei, já repeti, vou falar de novo, só que esquece o texto, vamos viajar aí na história. A vigilância sanitária é um órgão do governo, que para quem não sabe é um órgão do SUS, tá? A vigilância sanitária, tanto é que o site da vigilância sanitária, ele é o VigiSUS, tá? A vigilância sanitária do SUS. Essa vigilância sanitária são pessoas contratadas para poder ir nos locais, ver se está tudo ok. Que locais? Qualquer local que tem interação direta ou indireta com a saúde da população. Tem muita gente que acha que a vigilância sanitária só mexe com lugares que tenham comida, mas não, a vigilância sanitária ela vai em locais de meio de transporte, em locais de hospitais, elas vão em escolas, elas vão em shoppings, elas vão em qualquer local que tem interação com pessoas. Se tem interação com pessoas, tem risco de doença. Se tem risco de doença, vamos investigar, tá? Então, essa vigilância sanitária são as pessoas que vão lá para investigar se o local está adequado para a circulação de pessoas, se está tudo ok para que as pessoas convivam naqueles ambientes. Se tiver ok, libera um lugar para o funcionamento normal. Se não tiver ok, a vigilância sanitária tem total autoridade para punir aquele local. E as punições geralmente são ou autuando, autuar é dar um documento dizendo que em tanto tempo vocês têm que consertar isso, isso e isso. Se não tiver correto daqui a tanto tempo que a gente voltar, vai fechar o lugar.
ou já direto fechando o lugar porque viu que aquele lugar não tem condições de permanecer pessoas ali, porque o risco de contaminação é muito grande, tá? Então, a vigilância sanitária, eu dei uma destrinchada aí e botei algumas funções específicas, observando os lugares e o que é que está acontecendo, fiscalizando, licenciando os estabelecimentos, ou seja, permitindo que eles funcionem, julgando todas as irregularidades, aplicando penalidades para essas irregularidades, que é a multa, ou autuando, ou fechando aqueles locais, tá? Normatizando quando eles retornam e educando as pessoas. Educando os locais, no caso de tipo, fui numa empresa de ônibus e vi que não estão fazendo a limpeza certa do ônibus. Então vai dizer lá, ó, pessoal, tem que fazer assim, 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 assado, senão não vai funcionar vocês. E essa lição de moral, essa lição de como fazer as coisas é uma medida de educação, é uma medida de socioeducação para aquela empresa, para aquele grupo de pessoas que trabalham com isso, tá? Então temos vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e temos mais duas, vigilância ambiental e temos a vigilância dos trabalhadores de saúde, tá? Na vigilância ambiental, nós vamos ter conceitos simples. É o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente. O que são esses fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente? São fatores que vão determinar doenças e estão no meio ambiente. É a temperatura, é a contaminação de algum alimento, tá? É a poeira em algum lugar, é a queimada em algum lugar, é o desmatamento de algum lugar. Então, a vigilância ambiental vai estar sempre vigiando a saúde da população de acordo com o meio ambiente. O meio ambiente está inadequado, pessoas adoecerão. Ele está adequado, pessoas se manterão saudáveis, tá? Que vão interferir na saúde humana com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças e agravos à saúde. Essa identificação é para o bem. A gente sabe que não pode desmatar. Tá vendo que tem uma empresa que está desmatando tal região. A vigilância ambiental vai vir, vai autuar essa empresa, provavelmente vai multar e vai impedir que ela faça aquele desmatamento. Impedindo isso, eu estou fazendo o controle desses fatores de risco e estou fazendo com que a gente tenha mais chance de sobrevida e sobrevida de qualidade, porque o ambiente vai estar ok, tá? Então tem aí, gestão do Sistema Nacional da Vigilância Ambiental é através da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Tem gente que acha que a FUNASA não mexe com tantas coisas, assim, relacionado à saúde, é relacionado ao ambiente, mas não é tanto. É tanto sim, mares, lagos, florestas, mangues, rios, qualquer coisa relacionada ao ambiente, e a FUNASA está lá, de acordo com esse decreto 3.450 do ano 2000, tá? Verificando os fatores biológicos, como aparecimento de vetores, que são os animais que podem carrear as doenças, os hospedeiros, que podem ser também os animais, mas podem ser nós, seres humanos, hospedeiros das doenças, e os animais peçonhentos, que são os animais que possuem algum tipo de veneno dentro de si. Vai ter uma aula mais para frente que a gente vai falar sobre esses animais, tá? E os fatores não biológicos também, como a qualidade de água para ingestão, qualidade do ar, contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. Tudo isso vai ser função da FUNASA, empresa responsável pela vigilância ambiental. E temos também, por último, a vigilância em saúde do trabalhador, que ela vai focar nas ações para promoção de saúde, prevenção da morbimortalidade e redução de riscos. Promoção de saúde e promover saúde para esse trabalhador. Como é que eu vou fazer com que uma pessoa que trabalha em tal lugar, ela tenha qualidade de trabalho? Mantendo um ar-condicionado numa temperatura que não adoeça aquela pessoa, botando uma cadeira que seja adequada para a pessoa sentar, não seja muito alta ou muito baixa, para o que ela fica mexendo, para o que ela faça, mantendo sempre as condições adequadas para que o meu profissional, o meu empregado, ele trabalhe, seja funcional e não adoeça depois por causa disso, tá?
Prevenção da mortalidade é prevenção de morte e de desenvolvimento de doenças dentro do trabalho e redução dos riscos dessa pessoa adoecer ou se prejudicar. Também focando na vulnerabilidade da população trabalhadora. Ou seja, eu preciso que o meu funcionário ele esteja em condições de trabalhar. Para ter essas condições de trabalho, eu preciso ver as vulnerabilidades dele. Se eu sei que eu vou colocar o meu funcionário num emprego que vai trazer riscos para a saúde dele, por risco de doença de alguma coisa, se tem vacina, vou botar o meu funcionário para se vacinar. Se eu preciso que ele mexa com alguma coisa pérfuro-cortante e eu sei que as pessoas leigas não sabem mexer naquilo, eu vou fazer um treinamento. Então, sempre visando para que o meu trabalhador consiga fazer as coisas com qualidade e não adoeça, nem sofra acidentes, nem nada. Por meio da integração de ações que intervenham nas doenças e nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento de processos produtivos de trabalho, sempre visando a melhor condição para o meu trabalhador, tá? Então, num contexto geral aí, a gente tem processos, que são as funções, práticas e os saberes. Tudo isso aqui integrado, a gente vai ter todas as nossas vigilâncias em saúde integradas por causa disso. A vigilância da saúde do trabalhador, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, todas circulam entre elas para que a gente tenha processos, projetos, programas, tá? Que sejam adequados para todas essas pessoas, esses grupos, esses ambientes, para que ninguém adoeça em canto nenhum, fazendo com que tudo isso seja um ciclo onde todas as coisas se adequam para que as pessoas sejam saudáveis, tá? Então, por hoje, neste assunto é isto, certo, gente? A gente vai continuar nas próximas aulas com outros conteúdos, mas vigilância em saúde vai girar em torno dessas 4 vigilâncias: sanitária, epidemiológica, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância ambiental. Tudo para prevenir doenças na população vindo desses 4 meios de precaver-se, tá? De cuidar, ok? Então, até a próxima aula. Bom estudo. Tchau, tchau.